Ele vai dizer, terminando lá em 33, num dos últimos textos também, comentário sobre legalidade e legitimidade do Carl Schmitt, que a democracia é o único sistema político que oferece uma garantia institucional de que mesmo as transições de poder mais decisivas não precisam ameaçar a continuidade da ordem jurídica, em que é, enfim, em tudo oposto a uma situação que ele dizia, que ele mencionava lá atrás, que o socialismo, a transição para o socialismo é um tempo aconstitucional. Né? Necessariamente, uma transição para o socialismo seria um período de supressão da ordem constitucional. Enfim, está em debate aqui se a ordem jurídica, a Constituição, as normas são empecilho ou não para grandes transformações e se a democracia é capaz de absorver em si essas pressões sociais e converter essas pressões sociais em decisões que respeitem a maioria. Acho que é isso um pouco que está em questão. Eu trouxe uma charge que eu acho que está, na verdade, não é o tema central, é bastante o tema do Neumann, é o tema, enfim, mas é o tema num curso que discute teoria crítica do direito. Acho que esse é um pouco o estereótipo com o qual se lida e quando você trata de autores marxistas e diversos autores marxistas, e o Kirchheimer tem isso nele também, principalmente na primeira fase, que é considerar o direito uma mera argumentação retórica de dominação de classe, né? Enfim, e daí a charge é essa, é uma charge do Fernando Gonçalves, da série Níquel Náusea, e é uma, enfim, eu não preciso descrever, né? Uma aranha e uma mosca. E a aranha diz pra mosca: uma criminosa caiu na minha teia da justiça. Vou trucidá-la com minhas mandíbulas defensoras da lei e da ordem. Arrependa-se, vil inseto. E a mosca olha pra aranha e diz: você não poderia simplesmente me comer? E acho que essa é um pouco a discussão que está no pano de fundo, se numa situação absolutamente desigual, né, de classes e parcelas da população, em que há de fato uma diferença social, uma diferença de poder social, uma diferença de poder econômico e, consequentemente, uma diferença de poder político abissal entre duas parcelas, se o direito não seria apenas uma retórica para legitimar uma dominação, uma imposição que, na verdade, já estava dada desde o início. E eu acho que a resposta final do Kirchheimer é que não, né? Que o direito não é só isso, que o direito é mediação social e essa mediação social entre o poder social e econômico e o poder político, o poder de deliberação, o direito está aí no meio, faz com que haja um amortecimento, ainda mais sob o discurso da democracia, sob o discurso da participação. Então, por mais imperfeito que seja esse sistema, ele funciona como anteparo de um filtro entre o poder social e o poder político. Então, o ordenamento jurídico está aí no meio, está limitando o poder social puro e simples, não é mera retórica, ele tem uma função e ele é imperfeito, ele tem que ser aperfeiçoado, né? Então, o parlamento é a única instituição? Não deve ser a única instituição, porque ele carece de democracia. O poder arbitrário ilimitado é um novo velho desafio, né? Um desafio clássico da teoria política, a limitação do poder no político clássico. Não é possível satisfazer com o direito tal como ele é posto hoje, produzido por um órgão central de produção de normas, tal. Mas certamente ele é um intermediário importante a ser levado em conta em novas formas institucionais, enfim, novas formulações. E é preciso se pensar e se refletir sobre como romper a identidade. Na verdade, a principal tarefa as principais duas tarefas identificadas pelo Kirchheimer, acho que são a quebra da identidade poder econômico / poder social com poder político e, por outro lado, descentralizar a produção normativa e, enfim, transformar ela num espaço mais
aprendido pela própria sociedade em núcleos descentralizados de produção normativa. Acho que esses são dois desafios. Para terminar, ele vai dizer que o voto universal e secreto e as liberdades públicas por si só fracassam porque perpetuam desigualdades sociais, mas isso não significa abandonar o direito como forma. E ele vai chegar a uma conclusão, e é uma conclusão muito derivada do contexto político do fim da República de Weimar, que é o contexto da ascensão do nazismo, que não dá para abrir mão de dois tipos de emancipação humana. Né? Que se a emancipação social, se o grande dilema, se a grande questão se a grande questão para os marxistas, para aqueles que pensam a estrutura da sociedade, é emancipação econômica, emancipação social, é impossível pensar essa emancipação dissociada de uma emancipação política. É preciso garantir, lado a lado, com a emancipação, com uma busca por uma sociedade mais justa, mais igual, menos em que poucos detenham os meios de produção, enfim, se é preciso pensar na organização econômica, na organização da produção da sociedade, para que ela seja revolucionada, o que estava no horizonte era o socialismo, né, para que não haja mais privatização de meios e, portanto, apropriação do trabalho dos terceiros, de pessoas, dos trabalhadores, enfim, isso que estava em questão era exatamente a reestruturação completa da ordem de produção do sistema capitalista em direção ao sistema socialista. Isso não pode ser pensado dissociado da garantia de uma emancipação política, da garantia da liberdade, da garantia de liberdades políticas e da possibilidade de participar da ordem política, das decisões numa determinada sociedade. Porque desvincular esses dois objetivos históricos, desvincular essas duas emancipações, para o Kirchheimer de 1933 passa a ser, primeiro, infrutífero, primeiro, enfim, impossível de ser realizado. Se a emancipação social vier desacompanhada de uma emancipação política, haverá arbítrio, haverá subordinação, haverá subordinação não mais pela via econômica, mas pela via política. E, por outro, seria apequenar os objetivos históricos, né? Acho que e aí o que está no horizonte é a ascensão do nazismo e o exercício arbitrário e concentrado do poder por um grupo que, enfim, mais capitalista impossível. Vocês já viram na análise do Neumann, da concentração dos monopólios, enfim. Acho que é isso, acho que eu encerro com isso. Essa é a análise do Kirchheimer da República de Weimar. Ele continua a sua produção lá na França, quando ele migra para a França no fim de 1933. Ele vai produzir na França e no início da sua trajetória lá em Nova York, nos Estados Unidos. Ele vai produzir muitos trabalhos não autorais, trabalhos por encomenda, pesquisas. Esse é o período em que ele produz com maior liberdade até a década de 50. Na década de 50 ele vai escrever algumas coisas mais autorais, mas entre 34 e a década de 50 ele escreve para sobreviver. Ele passa a ser um pesquisador que ele vive da sua pesquisa, então ele vai escrever sobre a Constituição Francesa, sobre as Três Repúblicas, enfim, ele vai escrever trabalhos por encomenda. E esses são os trabalhos que ficam, esses 19 textos, né, 2 livros e 17 artigos são, na minha opinião, muito interessantes, não só por tratarem de Weimar, mas também por exporem um pouco o pensamento, a reflexão sobre a teoria do Estado desse pensador. E acho que é importante, enfim, estudá-lo também para refletir sobre o direito, o significado do direito na nossa sociedade. Acho que é isso. Obrigada.